sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Estamos estudando a belíssima obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. E hoje nós já estamos no programa 42 acerca desse livro. Olha, meus amigos, quanto aprendizado ao longo desse tempo. E o título da mensagem é Mediunidade em Perfeição. Ele está analisando a questão 220, que é a questão do capítulo 17, que fala sobre perda e suspensão da mediunidade. Nessa lição, ele vai analisar especificamente os itens 12, 12º, 13º e 14º parágrafo. O 12º parágrafo, aliás, no 12º parágrafo, Kardec indaga assim aos espíritos: com que objetivo a providência terá dotado de mediunidade certos indivíduos de uma maneira especial? E os espíritos respondem: é uma missão de que se encarregaram e com a qual ficam felizes. Eles são os intérpretes entre os espíritos e os homens. A 13ª questão é assim: todavia, há médiuns a quem o uso de suas faculdades repugna? E os espíritos respondem: são médiuns imperfeitos, não conhecem o valor da graça que lhes é concedida. E na 14ª questão, volta a interrogar Kardec: se se trata de uma missão, como se explica que não seja o privilégio dos homens de bem e que esta faculdade seja concedida a pessoas que não merecem qualquer estima e que dela podem abusar? Respondem os espíritos: ela lhes é concedida porque precisam dela para o seu próprio melhoramento, a fim de que estejam em condições de receber bons ensinamentos. Se dela não tirarem proveito, sofrerão as consequências. Jesus não pregava preferentemente aos pecadores, dizendo que deve-se dar àquele que não tem? Então, meus amigos, a gente está trazendo aqui dúvidas de Kardec que perpassam muitas vezes por todos nós, por alguns de nós, vamos dizer assim, né? Trabalhadores, e que muitas situações no atendimento fraterno chegam à casa espírita médiuns passando por essa situação. Médiuns a quem a mediunidade repugna, porque sentem de uma forma diferente. Ontem aqui o programa gravado, numa reunião do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, um médium falava sobre isso. Ele tem sonhos premonitórios, às vezes para coisas boas, às vezes para coisas ruins, olhando sobre a ótica da vida material. E ele falou que esses sonhos causam repugnância. A coisa ruim, a coisa negativa, a coisa desagradável na nossa vida, né? Muitas vezes a gente fica naquela vibração. Mas ele fala assim, mas as coisas boas também. A gente às vezes fica ansioso, esperando porque vai acontecer. E aí a gente, toda vez, né, antes da reunião pública, a gente tem uma reunião com os médiuns. E nesta reunião, a gente vai trabalhando alguns trechos, né, do livro dos médiuns, do livro de orientação mediúnica, que a gente tem no Leon Denis, que é um anexo, é um sumário de questões importantes. A gente trabalha, muitas vezes, alguns textos do Dr. Odilon Fernandes, de Leon Denis, aos pouquinhos.
E ontem, no dia de domingo, nós trabalhamos um texto de Odilon Fernandes, que está no livro Mediunidade e Caminho, que o título é Médios e Espíritos Sérios, falando sobre a seriedade da mediunidade. E aí ele fala exatamente isso. Se muitas pessoas acham que é por causa da mediunidade que eles vão se sentir mal, vão ter desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, ele diz que essa questão corre por conta da própria conduta do médium, da própria distorção. Então não é a mediunidade que vai fazer com que eu tenha vida desagradável, mas sim a minha interpretação do fenômeno que me leva a essa questão toda. Médium é intérprete dos espíritos. Na verdade, todos nós somos médios que a gente vive interpretando a vida. O que eu considero sorte, o que eu considero azar, o que eu considero bem, o que eu considero mal. Ontem mesmo na reunião, o nosso Telécio, estudando sobre a escolha das provas, ele falou sobre isso, né? Quem quiser dar uma olhada, vai até na internet, que a reunião está lá no YouTube, né? Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila ou Cefeted, né? A gente tem a reunião de ontem que ele falava sobre isso. Por exemplo, ganhar um grande dinheiro, ganhar uma loteria aí que está, pode ser considerado uma grande sorte. Mas muitas vezes, para quem tem consciência da responsabilidade que é administrar uma fortuna, ele vai falar assim, agora eu estou com um grande problema. E eu brinco muito assim, se der o azar de ganhar, eu particularmente não jogo, né? E não espero por isso não. Alguém pode falar assim, mas aí o Teresa d'Ávila está precisando de obras, estão sem dinheiro, tudo bem. Mas a gente crê que pelo trabalho, pelo esforço, né, de alguns, por aquele olhar que a casa é útil, que vale a pena, as pessoas vão doando, vão trabalhando, vão fazendo, e dentro da vontade de Deus, da programação espiritual, com o nosso esforço, as coisas irão acontecendo, né? Eu creio que Deus não precisa de jogo para fornecer aquilo que eu necessito para fazer o que eu devo. Ele vai precisar do meu esforço. Então, vamos para frente. Então vamos lá, meus amigos. Emmanuel, acerca dessas questões, no livro Seara dos Médios, numa página intitulada Mediunidade e Perfeição, que foi psicografada na reunião pública de 10 de junho de 1960, ele diz assim: repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que dignifica do próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e de confiança. Deves quantia importante e não pode pagar no momento certo. Contudo, não hesita julgar o benefício da moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, espera regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não temes avalizar os compromissos de reajuste. Meus queridos, Emmanuel vai trazendo aqui situações pontuais do nosso dia a dia, né? A gente erra através do pensamento, através de uma palavra, de uma atitude. Às vezes até aquilo faz parte do nosso repertório, mas sem querer a gente magoa o outro. Quantas vezes a gente às vezes é até intérprete de uma companhia espiritual malfazeja que, aproveitando a nossa invigilância, solta lá a palavra, solta lá o pensamento, a atitude altamente comprometedora. Mas a gente não quer que o outro compreenda, a gente não quer que o outro nos perdoe, a gente não quer que o outro nos auxilie. Aí ele vai falando no trabalho, na vida profissional. Quem é que nunca errou na vida profissional? A gente tem erros, tem dificuldades, mas a gente quer ser despedido, a gente quer perder a oportunidade de trabalho, da confiança por causa daquilo? Não.
Tem até o expediente das desculpas, né? A gente às vezes inventa desculpas, às vezes a gente apresenta uma desculpa plausível para aquela nossa dificuldade. Às vezes uma desculpa honesta. Eu não sabia fazer, eu tentei fazer, mas não consegui. E muitas vezes essa nossa atitude vai granjear do empregador uma postura de alegria, uma postura de confiança mesmo. Olha, eu posso confiar em fulano porque ele fala a verdade, não é isso? É a humildade nossa também, angariar simpatia. Então isso é do nosso dia a dia. Pode ser na vida profissional ou muitas vezes até no trabalho dentro da casa espírita, no trabalho do nosso lar. A gente às vezes não erra no tempero um pouquinho. Perdi a mão no sal, né? Mas o que a gente quer? Que o outro fale assim, olha, nunca mais vou comer a comida da deusa porque naquele dia ela salgou ou porque estava insossa. O que a gente fala? Olha, fulano, eu vou ter mais cuidado. Da próxima vez, eu vou ter o cuidado, eu tenho certeza que você vai provar um bom prato. A gente não gosta disto. Ele está falando aqui de dever quantia importante. E a gente, muitas vezes, ou a gente é credor, ou a gente é devedor. Aí vou colocar outra posição, né? Alguém nos pede uma quantia. A pessoa pede porque está num momento de aflição. Está num momento em que ela, com o seu próprio trabalho, com os seus próprios recursos, ela não consegue administrar, ela pede. E aí você empresta. Mas aí daqui a pouco a pessoa fala assim, olha fulano, eu não vou poder pagar isso à vista não. Eu vou pedir para dividir lá em algumas parcelas. E aí, qual é a posição que o outro espera? É que a gente compreenda. E aí vou colocar uma coisa, o que a lei da vida espera? Que a gente compreenda. Porque a gente emprestou quase sempre porque a gente tinha aquilo guardado, estava parado. Então custa usar de misericórdia com o outro. Esperar, né, que o outro possa ter a condição de solver aquela importância. O outro vai ficar mais tranquilo e a gente poderá catalogar esse fato na lista de uma ação boa, de uma ação de fraternidade, de uma ação de amor ao próximo, treinando desprendimento, não é? Aí ele fala uma outra situação, que é os filhos que a vida confiou a gente, né? Que não são modelo de santidade. E aí ele comete lá o seu deslize, a sua falta, naquele momento em que o seu interior, com as suas dificuldades, aflora. Qual é a expectativa dos pais? Isso aí vai ter jeito. A gente vai conseguir enquadrar essa pessoa dentro da lei de Deus, dentro da lei do amor. Ele teve tantos exemplos. E aí a gente tem a conversa, o diálogo, a prece, né? o amor, na certeza de que o outro vai voltar para um bom caminho. A mesma coisa a situação de alguém querido num determinado vício, seja vício na área química, seja vício na área moral. A gente não torce, não vibra, não chega perto para o outro se reajustar. E se o outro cair novamente, não, fulano, é assim mesmo, a gente está caminhando, Jesus nos ajuda, a gente tem um guia espiritual, as coisas vão caminhar de uma forma diferente. Não é assim, meus amigos, que acontece? Aí, é por causa disso, essa possibilidade de melhoria, a lei do progresso, né? Que a Rádio Rio de Janeiro vem trazendo para a gente. Meus amigos, meus irmãos, esse esforço todo de manter a rádio no ar, esse esforço todo dos programadores, da sua diretoria encarnada, e vamos mais, e da diretoria desencarnada, é nos oferecer um conteúdo para que a gente se transforme num homem de bem, se torne uma pessoa melhor. Esse é o objetivo. E é por isso que a gente sempre está pedindo, né? Vamos manter essa rádio no ar, vamos nos esforçar nas nossas doações, na divulgação, da programação. Esse é o grande objetivo. E nós também estamos aqui às terças e quintas, nesse horário, né? E tendo a gravação no domingo,
de manhã, cedinho, 5 horas da manhã, do Conversando sobre a Mediunidade, a fim de pensarmos e refletirmos sobre o bom uso dessa importante ferramenta que a misericórdia divina nos oferece para a nossa regeneração moral. E Emmanuel, nessa página intitulada Mediunidade em Perfeição, recebida pelo nosso Chico na reunião pública de 10 de junho de 1960, analisando a questão 220 nos seus 12º, 13º e 14º parágrafo, ele continua nos falando assim: encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empolerados nas altas janelas da torre de marfim a que se acolhem para contar as feridas dos que passam na rua da provação. E aí eu tenho que olhar, gente, porque tem pessoas que são críticas da atitude dos outros, que só querem crescer colocando o outro para baixo. Isso é o que, gente? É sinal que são almas imaturas, que não sofreram bastante. E eu posso falar assim: ah, mas fulano já sofreu um bocado. Ele pode ter passado por experiências em que ele não aproveitou. Ele não aproveitou aquela experiência. E aí ele fica fixado na vida do outro, debochando, ironizando sobre a postura do outro, porque ele não tem base para analisar. E ele continua: exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não se dispõem a minorar-lhes o farto das aflições que transportam. É isso, né? Porque muitas vezes o outro não expõe a sua dor por um motivo ou por outro, não pode expor a dor, e aí a gente começa a avaliar sobre aquilo, sobre o ponto de vista que eu vejo. Mas eu consegui ver o ponto de vista do outro, a dor do outro. Eu estou ajudando o outro na sua aflição? E continua Emmanuel a nos falar: acusam a terra como sendo o presídio de Chagas, mas comem o pão, inicialmente elaborado no trato da lama que a enxada disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo, não examinam a si mesmos, a fim de ver até que ponto há sido resistente às tentações. E ele encerra dizendo assim para nós: se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho, como qualquer outro que se destine à edificação. Por enquanto, no mundo, não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é o ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então alguém pode falar assim: mas engraçado, Emmanuel falou de tantas coisas materiais, falou primeiro do eu, né? O meu perdão, quando eu erro no meu trabalho, quando eu tenho um ato falho, quando eu devo uma quantia importante e que alguém me dá uma moratória, quando meu filho comete um disparate qualquer e eu não desisto dele, né? É quando alguém amado entra no vício e mesmo assim eu estou trabalhando pelo reajuste daquela pessoa. Ele fala do eu. Depois ele fala do encontro, né? Aqueles que criticam a vida do outro, a ferida do que passa ali, que exige que o outro seja um modelo completo de heroísmo, de grandeza moral, né? Aquele que fala que a terra não presta, que a vida está caminhando dali para pior, né? E aí começa a ver em cada pessoa um criminoso, tudo isso, mas não examinam a si.
E aí a gente fica pensando assim, mas o que tem a ver com mediunidade? Gente, mediunidade é relacionamento. E o momento mediúnico, na verdade, é relacionamento com espíritos. E o momento mediúnico, na verdade, não é só aquele que eu estou na casa espírita, na sala de trabalho espiritual, não. O movimento mediúnico, já que é contato com espíritos, tem a ver com o movimento que eu faço comigo mesmo. O entendimento que eu tenho de mim mesma e da minha relação com o outro. Os espíritos do Senhor, os espíritos superiores, eles têm uma relação de acolhida, de apoio, de misericórdia. Como é que eu quero ser médium desses espíritos superiores se no meu dia a dia o meu exercício vai na contramão disto? Eu quero tudo para mim, mas eu não tenho um pingo de tolerância, indulgência para com o meu próximo. Quais são os espíritos que eu vou acolher, que eu vou atrair? São espíritos zombeteiros, arrogantes, criminosos mesmo, na palavra, aquelas criaturas que não se alegram com o bem. Então, ele fala em consciência desperta. E o que é que vem despertar a nossa consciência? É o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Então, essa consciência desperta vai fazer com que eu me veja. Eu me veja como alguém que está caminhando, que tem dificuldades, que tem imperfeições. Eu vou me olhar assim, mas eu quero crescer. E aí eu vou ver que não existem pessoas perfeitas, logo não existem médiuns perfeitos. E vou entender que a mediunidade é um instrumento que me é dado. Se eu sou um médium e eu carrego problemas e provas determinadas, imperfeições, dificuldades, que eu ainda não consigo trabalhá-las conforme eu desejaria, eu vou entender que o outro também passa pelas mesmas questões. E esse outro é interessante, gente. É o encarnado e o desencarnado. Passa pelos mesmos desafios. E aí eu vou olhar de consciência desperta que a mediunidade é um ensejo de serviço e aprimoramento. Quanto mais eu vou trabalhando, vou entendendo, eu vou me aprimorando. Resgate e solução. Quantos resgates, meus amigos? Não só do outro desencarnado que chega para o socorro, daquele encarnado que chega para o benefício do passe, do atendimento fraterno, mas também resgate da minha própria alma, resgate de mim mesma. Oportunidade de perceber como é que a minha vida está se encaminhando. Estamos aqui começando um ano novo. Eu devo continuar nesse mesmo rumo ou eu posso dar um rumo diferente, mais proveitoso para a minha existência? A mediunidade é isso. Até porque ela me permite o contato através da intuição, através do sono físico, através da ferramenta que eu tenho ao dispor com essa espiritualidade amiga. Esses encontros com esses espíritos que já viveram o que nós vivemos e que desejam e que acenam com a possibilidade real que é a vitória do bem. Então, amigos, a gente vai entendendo, a mediunidade com Jesus como esse valioso instrumento de trabalho da nossa evolução. Não reclamemos, agradeçamos a Deus por isso. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.